Nós continuamos hoje com a série de depoimentos, de testemunhos de vida, tenho que ser eu a fugir agora da coluna, de pessoas que têm feito um trajeto de empresários, gestores ou eventualmente conjugando as duas coisas, portanto, e também no empresário introduzindo uma dimensão de empreendedor, não o empresário apenas que gera um legado, mas também que tem, portanto, iniciativas que vão transformando a empresa, ou seja, dando razão àquela abordagem que fala do intraempreendedorismo e do empreendedorismo externo, ou empreendedorismo de raiz. E nós hoje temos connosco o engenheiro Jorge Salgado, que faz parte de uma categoria que nós às vezes classificamos como dos campeões discretos. Ou seja, nem gosta de falar dele, nem gosta muito que se fale da empresa, mas dizia eu que nem gosta de falar dele nem da empresa, só que é um bocadinho como aquele verso do Camões, não é? Que é das pessoas que, pelas suas obras e feitos da lei da morte, se libertaram, e acontece que a empresa, a TE, se foi afirmando, tornando-se a maior empresa de fabrico de bicicletas na Europa, creio que não estou a dizer nada de errado, e é evidente que depois não é possível a maior empresa de fabrico de bicicletas na Europa, porque há alguns outros campeões que são suficientemente discretos, mas estão num nicho tão pequeno que ninguém ouviu falar deles. Eu, por exemplo, ainda aqui há uns anos, quando olhamos, a maior empresa de fabrico de formas para bolos era uma empresa de Valongo, só que é um nicho que, portanto, a empresa faturará, não sei, 2 milhões, 3 milhões, portanto, é uma pequena empresa. Não tem essa expressão. Mas, em alguns casos, quando se atinge a dimensão que atingiu a RTE, portanto, obviamente, foi-se começando a vazar, foi começando a vazar informação, isto hoje está horrível, e, portanto, eu consegui depois, quando isto se tornou público, convencer o engenheiro Jorge Salgado a vir cá falar, porque ele já tinha, este já era para o 3º convite, portanto, mas ele é teimoso e eu sou mais, portanto, portanto, vocês tiveram a sorte de ele este ano ter desistido, de resistir e, portanto, estar aqui. Por isso, Jorge, muito obrigado por teres, finalmente, termos aqui. O engenheiro Jorge Salgado tem uma outra característica, que tem um filho que acabou o curso para aí há 5 anos, 4 anos, talvez. O Afonso, há quantos anos é que acabou? Há 2 anos. 2? Mas, portanto, foi digamos assim, vosso colega por antecipação. E, portanto, também tem aqui alguma ligação à casa. E, portanto, muito obrigado e somos, como se costuma dizer, todos ouvidos. Obrigado pelas palavras elogiosas. Não me revejo assim numa coisa tão grande e tão interessante, mas começo por pedir para tirar a máscara, pode ser? Se mantivermos isto com conferência. Muito bem. Bom, eu começava por vos pedir desculpa por alguma dificuldade que possa ter nesta apresentação. Também não é fácil estar assim perante uma plateia e manter calma naquilo que quero dizer. Vou tentar fazer os possíveis. Já tive alguma experiência deste lado, já lá vão muitos anos, portanto é sempre difícil regressar. Mas pronto, vou fazer o meu melhor para conseguir transformar esta pequena conversa em algo interessante para vocês. Que à partida também acho que é facilitado, por estarmos a falar vamos inevitavelmente acabar por falar num produto que para mim é uma máquina fantástica, que é a bicicleta, e que hoje suscita muita atenção de toda a gente. E no fundo vamos acabar por nos concentrar na atividade que diz respeito de facto a este produto, porque eu fiz várias incursões em algumas outras atividades, mas de facto este foi aquele que me permitiu atingir
uma dimensão que é a dimensão com que trabalho hoje e com que me entusiasmo hoje. Ora bom, vou começar por me apresentar. Eu tenho 63 anos, sou natural do Porto, fiz uma licenciatura em Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico, portanto fui para Lisboa estudar, Universidade Técnica de Lisboa, acabei a licenciatura em 82, depois regressei ao Porto, que sempre foi o meu objetivo, e acabei por fazer um mestrado na FEUP, em Engenharia Térmica, foi o primeiro mestrado que existiu nesta área de engenharia cá no Porto. Já estava nessa altura a trabalhar. Quais foram as áreas onde desenvolvi atividade profissional? Comecei por trabalhar em projetos de sistemas térmicos e auditorias de energia. Entendi sempre que depois da minha formação universitária tinha que começar a trabalhar numa área de projeto, antes de ir para uma área mais operacional. Depois acabei por ser convidado e fiquei assistente na FEUP no decurso do meu mestrado e fiquei lá 3 anos. Sempre soube que não queria seguir uma vida académica, sempre senti que queria ir ter uma vida empresarial, uma coisa minha, era o meu sonho. Trabalhei também em desenvolvimento industrial na indústria cervejeira, o que me deu também muita bagagem do ponto de vista de instalações industriais com dimensão. Portanto, aprendi imenso aí, com colegas engenheiros, já com mais experiência, com fornecedores de soluções tecnológicas para fabricar cerveja, que é uma área muito interessante do ponto de vista da minha área de especialização. E depois, a pouco e pouco, fui começando a desenvolver uma atividade empresarial. E, ao longo da vida, fui estando na metalomecânica, fiz qualquer coisa no imobiliário, nada de especial. Tenho um turismo de habitação que ainda mantenho, também é uma atividade onde dediquei uma atenção relativamente reduzida. E também dou uma perninha na agricultura, com coisas que me foram ficando dos meus pais e, portanto, eu tive gosto em dar continuidade. Portanto, isto são, digamos, as áreas de atividade profissional que tenho tido. Vou-me focar na minha atividade empresarial que, no fundo, me trouxe ao mundo da bicicleta. Em 1983 foi constituída uma empresa ali no Concelho de Gaia que se chamava Leal Veloso e Meireles Limitada e dedicava-se a uma pintura de componentes. O que era isto, pintura de componentes? Era desde uma peça decorativa até um componente que fazia parte de uma máquina. E, portanto, empresas que fabricassem este tipo de componentes e precisassem de uma pintura especial naquela altura, uma técnica até relativamente nova, que era pintar a pó, depois ir a um forno e criar o que se chama um polímero com essa tinta, portanto, com características de resistência fortes, que é o que se faz hoje numa bicicleta. Uma bicicleta, vocês normalmente têm pinturas destas. E, portanto, isto foi uma empresa que nasceu para prestar este tipo de serviços ao conjunto de indústrias que havia aqui no norte do país. Portanto, uma prestadora de serviços nesta área pura e dura. Em 1985 houve uma reestruturação acionista, essa empresa começou com uma série de sócios, com participações muito pequenas, com uma pequena atividade, e em 85 houve uma reestruturação acionista e eu fui convidado, portanto eu não fiz parte desse início, eu fui convidado para entrar como alguém que poderia trazer uma componente mais técnica, uma vez que eu era um engenheiro e, portanto, começava a ter alguma experiênciazita e, portanto, podia trazer ali alguma valia técnica para o processo. E foi assim que me vi ali no meio de uns amigos e com uma coisa perfeitamente embrionária, pequenina, e sem perceber muito bem que futuro iria ter aquilo. Mas pronto, a vontade de começar com alguma coisa minha era grande e portanto, conciliei isto com a minha atividade na Unicer, na área da cerveja e, portanto, fui andando a par. Em 1990, portanto, isto foi andando, e em 1990 falo ali na construção de instalações próprias. Normalmente as empresas têm momentos que são momentos muito especiais. Isto foi o meu primeiro momento especial. Após entrar na empresa, isto foi um momento especial. Porquê? Porque isto representa um passo arrojado. Ou seja, vamos comprar um terreno, vamos construir uma unidade fabril de raiz, com aquilo que sabemos, vocacionada para fazer aquilo que queremos fazer para os nossos clientes
atuais e, portanto, vamos subir um patamar, vamos ficar muito mais preparados e o futuro vai ser risonho. Portanto, isto são as ambições daquele momento, de 1990. Claro que com isto conseguimos também, sentíamos que tínhamos possibilidade de agarrar clientes na área da indústria automóvel, já começávamos timidamente a trabalhar aí, e quando se fala em indústria automóvel na indústria, está-se a falar em escala, em dimensão, em exigência de qualidade, em saber fazer, em de facto termos a capacidade de ir mais longe, porque de facto temos dimensão e as nossas competências são valorizadas. Portanto, isso foi importante e foi um marco no nosso caminho. De 1995 a 2000 houve mais uma reestruturação de capital e acabaram por ficar só, até porque a empresa era pequena, não fazia muito sentido acionistas com capital, só por terem capital, acabaram por ficar os 3 sócios que se dedicavam à empresa e acabaram por ficar com a totalidade do capital. Isto é um processo normal. Em 2008, nova reestruturação correspondeu também a mais um passo em frente, porque representou um passo gigantesco no crescimento na produção de bicicletas. Ou seja, algures entre 95 e 2000 começámos com uma atividade tímida de produção de bicicletas. Portanto, para além da prestação de serviços de pintura, começámos a produzir bicicletas. Numa altura, posso-vos dizer que o objetivo era virmos a atingir 50 mil bicicletas por ano de produção, um número já muito significativo. Entretanto, as coisas foram andando e em 2008 deu-se um passo muito grande, que foi pegar numa instalação de 50 mil, que tinha, entretanto, evoluído até aos 150 mil bicicletas por ano e dar um salto em frente, construir uma unidade de raiz que fosse capaz de evoluir até 1 milhão de bicicletas por ano de capacidade produtiva. Portanto, isto representou um risco imenso para nós. Foi uma aposta feita num período em que ninguém investia no setor. Toda a gente imaginava que o futuro ia ser tudo a vir da China, cada vez mais. Havia exemplos, por exemplo, o mercado americano desmobilizou por completo o tipo de indústria como a nossa e hoje em dia estão a retomar esse caminho, mas perderam-na toda. E nós tivemos o arrojo, achámos, bom, se nós fazemos bem vamos conseguir e, portanto, tínhamos ali uma ligação com uma grande cadeia de distribuição e, portanto, sentimos que em conjunto queríamos fazer este caminho de produzir na Europa para vender na Europa e, portanto, avançámos com este projeto e foi, de facto, um projeto muito grande. Portanto, 2008 representou, de facto, um momento em que quem assumiu o risco de dar este passo foram 2 dos sócios e o passo, de facto, foi imenso. Claro, é curioso ver que 2008 foi um momento em que nós fizemos uma grande revolução na nossa empresa, admitimos imensa gente, começámos a produzir imensas quantidades e a seguir veio a crise do subprime e nós levámos com aquela pancada de imediato. Aliás, em Portugal falava-se, vamos todos resistir e nós já estávamos a ter o cancelamento das encomendas todas e mais algumas. Portanto, foi um choque traumático naquela altura. Tivemos que proceder a uma reestruturação daquilo que tínhamos, que estávamos a fazer, e invertemos completamente o caminho. Isto deu-se em outubro. Setembro, outubro, estávamos nós sem perspectivas do que nos ia acontecer. Depois de maio termos inaugurado as novas instalações, felizmente em fevereiro do ano a seguir já estávamos novamente a crescer e a retomar o ritmo. Portanto, também tão depressa caímos como depressa o mercado recomeçou a funcionar e começámos de imediato o nosso caminho de crescimento. Portanto, foi um momento muito, muito especial, que me ensinou muito. 2012, isto parece que a história se repete. Nova concentração de capital e a RTE começou a perceber que o que é que andamos aqui a fazer com serviços de pintura para terceiros? Mas é dedicar-nos às bicicletas, porque aqui é que nós, de facto, estamos a ser diferenciadores, aqui é que está a nossa força e, portanto, vamos apostar nisto.
2013 a 2020 é uma consolidação de um caminho. E porquê? Porque, como há pouco disse, se em 2007, 2006 toda a gente punha em causa se a Europa iria conseguir montar rodas, bicicletas a partir de componentes que vinham da Ásia, a partir de 2013 começou-se a ter a noção de que a Europa tem que começar a fabricar os componentes que começa a meter nas bicicletas e não está completamente dependente dos componentes que vêm da Ásia. Portanto, aquele caminho que ali está começa a representar esse tipo de evolução. Portanto, a partir daquela altura nós começámos a querer desenvolver competências no fabrico de alguns componentes nossos. Começámos pelos aros, jantes, forquetas com suspensão, quadros de aço, raios para rodas e a nossa ideia é continuar e continuarmos a integrar componentes que faz sentido sermos nós próprios a fazer. Como é evidente, a nossa indústria tem algumas semelhanças com a indústria automóvel e, como sabem, as marcas automóvel não fabricam os componentes todos que incorporam nos seus modelos. Compram amortecedores a marcas específicas de amortecedores, compram eletrónica a marcas específicas de eletrónica, compram pneus a marcas que fabricam pneus. Portanto, a bicicleta é a mesma coisa. Uma marca de bicicleta não pode ter a pretensão de ter componentes só seus. É impensável no mundo da bicicleta, por exemplo, não incorporar componentes Shimano. Toda a gente quer ter componentes Shimano porque um componente Shimano é um sinal de qualidade, de performance e, portanto, é impossível não ter este tipo de componentes. Portanto, há componentes que não faz sentido nós queremos construir, fabricar. Há outros componentes que faz todo o sentido. Estes fazem todo o sentido. Por exemplo, acrescento ali quadros de alumínio, faz todo o sentido. Quadros de carbono, faz todo o sentido. A partir daí, isto começa a complicar-se. Portanto, começa a não fazer sentido nós fabricarmos internamente, mas sim que fabricantes da Ásia até se venham localizar perto de nós para nos fornecerem. 2021 é o ano em que estamos. Estamos com um processo de internacionalização, portanto, estamos a construir uma fábrica na Polónia. Lançámos também uma marca própria de bicicletas elétricas, tirando partido do momento em que estamos, que de facto há uma procura imensa neste tipo de produto, há uma procura total, há uma atenção total por este tipo de produto. Percebe-se que este produto vai ser um produto com uma utilização no futuro imensa e vai fazer não só desportiva como essencialmente mobilidade urbana e portanto nós queremos estar aí, aproveitar essa oportunidade e, por isso, também estamos a acabar de construir uma nova unidade dedicada a este tipo de produtos, que vai arrancar no início do próximo ano. Portanto, 2021 está a ser um ano também muito cheio. Portanto, vai ser um daqueles anos que daqui a algum tempo, se eu vier contar um bocadinho esta história, vai lá estar também como um ano de referência. De 2022 a 2032, aquilo que posso imaginar é a continuidade do nosso caminho, no sentido de fabricarmos estes componentes que são estratégicos, que diminuem a nossa dependência destas cadeias de abastecimento e que hoje em dia nos estão a criar imensos problemas. Eu referi há bocado, nós, por um lado, estamos com problemas de quantidade, por outro lado, e a quantidade é dramática, há prazos de entrega superiores a 2 anos, em encomendas que se estão a fazer agora. Portanto, isto era completamente impensável há um ano atrás. Portanto, 2 anos é qualquer coisa, e com compromissos firmes, em alguns casos com adiantamento de parte do valor. Portanto, vocês estão a ver o que é que isso representa no fundo de maneio de uma empresa. E de risco, de estar a decidir a compra, imaginando o que vai acontecer no mercado daqui a 2 anos. Portanto, isto é uma coisa verdadeiramente dramática, mas a seguir vem outro problema, que é o problema da qualidade. E o problema da qualidade, quando fabricamos um componente no outro lado do mundo, temos o fabrico lá, com as dificuldades de comunicação toda, até nos entendermos qual é exatamente o produto que queremos.
E a partir daí termos o tempo de fabrico, o tempo de transporte até cá, o tempo de estocagem cá e descobrir um problema de qualidade, por exemplo, depois deste processo todo decorrer e ter que o resolver a tempo de pôr um produto no mercado, portanto estão a imaginar o tipo de dificuldade que é esta gestão. Mas é isto que o mundo tem andado a fazer. E, portanto, nós acreditamos que nos próximos anos vamos ter cada vez mais produções de componentes mais próximos, até porque a questão não é só uma questão de cadeia de abastecimento, é uma questão também de CO2 e isto é absolutamente fundamental. E, portanto, acredito que estes próximos 10 anos vão ser anos de consolidação deste tipo de estratégia que temos vindo a seguir ao longo destes últimos tempos, desde 2013. Bom, como é que hoje em dia, a minha estrutura societária está organizada? Claro que estes projetos de internacionalização obrigaram-nos aqui a pensar em muita coisa. Primeiro, em fluxos de capital, de maneira a que fiscalmente também não sejam penalizadas estas movimentações de capital de uma atividade que está a acontecer em Portugal para o arranque de uma atividade que está a acontecer na Polónia, ou para um investimento num imobiliário qualquer, até que seja preciso para a própria atividade, sem estar a pesar o balanço da própria atividade. Portanto, estes são fluxos de capital que são importantes que aconteçam numa organização como a nossa, até porque a nossa empresa em Portugal é o nosso projeto na Polónia, a entidade que o está a executar é outra. Portanto, aqui temos a RTSA, na Polónia temos uma RTE, Poland SPZU. SPZU é limitada, é a nossa limitada de cá, é assim que se escreve. Portanto, são entidades, embora com participações acionistas que podem ser comuns, são entidades jurídicas diferentes. E, portanto, a forma de organizar, digamos, de nos organizarmos as nossas participações teve que ser adaptada a esta nova realidade que a internacionalização nos trouxe. Portanto, temos uma SGPS que criámos, falei-vos na questão de fluxos de capitais, mas posso-vos falar também na questão do risco, a contaminação. Nós estamos com um projeto na Polónia que é olhado por todos como uma startup. Claro que eu não olho para ela como uma startup, olho para ela como uma startup do ponto de vista de contexto de equipas de trabalho, enfim, não olho para ela como uma startup em termos tecnológicos, em termos de risco da gestão tecnológica do processo, porque esse know-how, esse já o temos e, portanto, vamos repetir soluções que já testámos no outro lado. Mas há uma questão de contaminação, há sempre risco, há sempre uma área que não dominamos, que é exatamente como é que vamos pôr equipas a funcionar, como é que as vamos tornar muito produtivas. Isto é um negócio muito competitivo, compete com o mundo inteiro. Portanto, que risco temos aqui, como é que podemos fazer para evitar a contaminação de qualquer insucesso que aconteça na Polónia, naquilo que já existe em Portugal. Pronto, e portanto a estrutura societária também reflete isso. Reflete ali outra coisa que também acho importante, que é a questão das participações individuais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, embora as participações sejam todas ligadas a elementos da família, há elementos da família que trabalham nas empresas diretamente e há elementos da família que não trabalham. E os elementos que trabalham também têm que ver a sua posição defendida. A sua posição como elementos que, de facto, estão ali a dar o peito às balas, como se diz. E, portanto, estas participações individuais são exclusivamente elementos da família que trabalham naquelas empresas. Bom, fazendo algumas considerações que acho importante salientar. Bom, como viram, eu passei ao longo destes anos todos a ter várias reestruturações da sociedade, mas gostava de referir que foram reestruturações que não destruíram valor. Há situações muito complicadas entre acionistas. No meu caso, felizmente, soubemos sempre encontrar soluções que garantiram sempre que a empresa saía bem e seguia o seu melhor caminho. Ou seja, quem estava em condições e que queria apostar
na empresa era quem tinha a primazia de ficar com a posição dominante, quem não estava, quem não queria esse caminho, acabava sempre por ter a decisão de sair e, portanto, isso foi sempre... Posso-vos dizer que a minha última reestruturação, que correspondeu à saída do meu último sócio, e tínhamos 50% do capital cada um, foi decidida em dezembro, ou seja, arrancámos para o processo em dezembro e em fevereiro estava concluído. Portanto, conseguimos sempre, felizmente, resolver isto e infelizmente vê-se muita destruição de valor neste tipo de processos. No meu caso, não. Outra coisa também que gostava também de vos referir, tivemos sempre uma grande preocupação em ter um balanço forte na nossa empresa. E vocês que são estudantes de gestão e economia sabem o que é que isto quer dizer. Portanto, a nossa situação líquida, temos como objetivo e monitorizamos isto ao mês, andamos permanentemente em cima destes números, queremos estar sempre acima dos 60%, independentemente do momento de investimento que estejamos a atravessar. E temos conseguido. O crescimento, portanto, tem sido feito muito à custa dos capitais próprios, sempre. Ou seja, geramos riqueza e investimos, raramente temos situações de grande alavancagem. Já vamos à questão da Polónia, daqui a um pouco já refiro. Escala, como é que obtivemos escala? Eu quando falo em escala, falo em massa crítica, em ter condições para ter uma equipa preparada para fazer face às questões todas que a empresa possa ter pela frente. Olha, dou-vos um exemplo, o Covid é um caso bem típico disso. Foi preciso, neste momento, tenho 3 enfermeiras a tempo total que pertencem ao quadro da empresa e portanto, foram essenciais no acompanhamento das pessoas e até no diálogo, por exemplo, com a Direção-Geral de Saúde, para conseguirmos controlar a situação da empresa. Nós, inclusivamente, os nossos funcionários que estavam em casa e que muitas vezes queixavam que não tinham as instruções que entendiam que deviam ter da parte das autoridades, nós íamos acompanhando e íamos ensinando como se comportarem, como fazerem, etc. O diálogo com a Direção-Geral de Saúde de Gaia foi permanente. Nós conseguimos fazer o percurso de quem estava infectado, sabíamos construir a história com muito mais eficiência do que eles a falarem diretamente com os nossos funcionários. Já tínhamos muito traquejo e conseguimos perceber se eles iam, por exemplo, se tinham ido trabalhar todos no mesmo carro e sem máscara, quem é que tinha ido, quem não tinha ido, se tinham ido todos a um jantar de anos, quem é que tinha ido, quem não tinha ido. Ou seja, identificávamos com muita clareza dentro da nossa empresa quem eram os colegas que poderiam estar infectados ou não. Portanto, estão a ver este tipo de... Quando falo em escala, falo em ter capacidade de suportar uma estrutura que depois também permita dar resposta a este tipo de necessidades na empresa. Portanto, e a escala eu só a consegui com a produção de bicicletas. Não foi a prestar serviços de pintura para terceiros, não foi nada disso. Aliás, é um caminho muito complicado. Porque as empresas em Portugal, há muita empresa de pequena e média dimensão e quando atingem alguma dimensão querem incorporar dentro de portas este tipo de atividades e, portanto, nós quando começávamos a ter um cliente interessante, perdíamos-lo, porque ele começava a fazer o trabalho dentro de portas. Para além disso, a organização em empresas deste tipo também não é nada de excepcional normalmente e, portanto, tudo o que é planificação de produções, tudo o que é otimização de processos é sempre um caminho muito complicado. Portanto, nunca conseguimos atingir uma dimensão por aí além. Portanto, acabámos por consegui-la somente através da produção de bicicletas. E, portanto, daí nós também, a certa altura, acabámos com tudo o que fazíamos e concentrámos nas bicicletas e dedicámos a instalação industrial toda àquele produto. E é isso que temos hoje em dia. O que é que para nós tem sido o caminho? Conteúdo tecnológico elevado, ou seja, tudo o que fazemos, queremos fazê-lo da melhor maneira que for possível. Às vezes isto não quer dizer ter a máxima automação lá metida.
a máxima automatização de uma máquina. Às vezes não é isso. Às vezes a melhor solução é pôr a máquina com um nível de automatização indicado para o tipo de processo onde ela vai estar inserida. Mas sempre procurando, se hoje é possível, termos equipamentos que fazem a sua própria monitorização e fazerem até o próprio controle daquilo que estão a fazer, pois é esse tipo de solução que nós queremos. Se nós hoje conseguimos criar uma ligação entre o sistema de informático que organiza a produção e injeta as ordens de fabrico diretamente nos equipamentos e faz com que os equipamentos façam os seus ajustamentos para aquele tipo de produto, se isso pudesse ser feito de uma forma automática, sem erro do operador, pois é isso que queremos. Portanto, o conteúdo tecnológico foi sempre qualquer coisa que nós procurámos que fosse muito elevado nas nossas soluções. Portanto, acabámos sempre por ter que desenvolver muita tecnologia específica, temos muitas parcerias em Portugal e no estrangeiro com empresas que nos ajudam a desenvolver soluções tecnológicas para o nosso processo. Portanto, acabámos por criar esse tipo de cultura na nossa casa. Temos que saber muito bem sempre aquilo que queremos que uma máquina nos ajude a fazer e acabámos também por... E isto obriga-nos a ter um investimento contínuo, permanente, de valor elevado em relação ao... Portanto, uma parte significativa dos meios libertos da empresa está em investimento de desenvolvimento. Não só crescimento, mas desenvolvimento. Nossa dimensão, hoje em dia somos à volta de 850 colaboradores e eu estava a fazer esta apresentação, a preparar isto no domingo e estive a ver e, portanto, até fiquei surpreendido. Temos 70 com formação universitária, portanto, já é um rácio interessante. Fiquei surpreendido pela positiva, achei que eram menos. Claro que destes 70, muitos são engenheiros, mas também tenho gente de gestão, tenho gente de várias áreas. Como vos falei, gente na área da saúde. Enfim, hoje em dia as empresas são muito multidisciplinares, portanto, tem gente com as mais variadas formações a funcionar. O que é que gostava de vos dizer sobre a nossa internacionalização? Portanto, estamos a fazer uma gestão de risco muito conservadora, à imagem que temos vindo a fazer ao longo do nosso caminho. Já vos expliquei um pouco que a estrutura societária tinha em conta a contaminação que pudesse acontecer na empresa de cá a partir de algum insucesso que possamos ter fora. O nosso investimento está a ser feito com pelo menos 50% de capitais próprios, ou seja, o endividamento que estamos a procurar para suportar esta nossa internacionalização não é superior a 50%. E já agora, uma surpresa que tive foi que não consegui qualquer tipo de apoio na banca na Polónia. Ou seja, acabei por ter que me financiar integralmente na banca portuguesa. E fui bater à porta de bancos do Millennium lá, na Polónia, portanto, que tem uma participação grande do Millennium de cá no capital, e fui falar com portugueses que lá estavam, e fui bater à porta do Santander também na Polónia, e eu trabalho com o Santander em Portugal. Portanto, isso para mim foi uma grande surpresa. Ou seja, percebi que a banca na Polónia é completamente avessa ao risco em empresas novas. E pude confirmar que não sou caso único. Portanto, isto é um dado interessante e conforme os países nós percebemos que este tipo de comportamento varia. Não é sempre o mesmo. A Polónia é um caso extremo, pelo que eu percebi. Mercado, como é que vamos em termos de mercado? Temos uma parceria com uma grande cadeia de distribuição de produtos, que é líder mundial e, portanto, estamos com os maiores, portanto, vamos a isso. Portanto, vamos num desafio conjunto e portanto, para nós isto está contratualmente estabelecido, portanto, em termos de risco aqui também estamos muito calçados. O potencial de crescimento é muito elevado. Porquê? Porque a bicicleta é um produto muito volumoso. Transportar a bicicleta, por exemplo, um caminhão leva à volta de 200 bicicletas, portanto, nada de especial. Nós estamos a fabricar 6.000, podemos fabricar 7.000 por dia. Portanto, estão a ver a quantidade de caminhões que isto representa e, portanto, mais uma vez, estar o fluxo logístico de um lado da Europa para o outro desta quantidade
de caminhões é impensável, é um modelo insustentável. Portanto, nós temos que produzir para mercados mais regionais. Agora, à volta da Polónia, nós temos uma imensidão de potenciais consumidores. Basta pensar, a Polónia são 40 e tal milhões, a Alemanha ao lado 70, a Ucrânia outros 70, por ali fora. Ou seja, não nada a ver com o lado periférico, com a dimensão do mercado que possa estar aqui na nossa zona de influência no futuro. Nada a ver. É um mercado muitíssimo maior. Robustez técnica do projeto, como já expliquei, portanto, também vamos para lá com soluções testadas, tudo do melhor, tudo novo. Aquilo não vai ser um depósito de equipamentos que nós já não queremos cá. Pelo contrário, vamos para lá testar soluções novas e a seguir vamos trazê-las para cá. Portanto, sempre tentando diminuir o risco onde ele é maior. Portanto, se o risco de insucesso é maior lá, é lá que temos que pôr os trunfos todos. Esta é a perspectiva que estamos a ter. E uma relação próxima com autoridades do país. Isto é uma surpresa para mim, ou seja, a proximidade com o poder na Polónia é grande. É fácil aceder ao poder, é fácil discutir com o poder. Agora, também levamos com promessas de que fazem isto e aquilo e depois chega a hora e as coisas não acontecem assim como nos são transmitidas de início. Pronto, dificuldades existem em todo lado. Mas, seja como for, é importante esta proximidade ao poder. Bicicletas elétricas, a nova atividade que estamos aqui a desenvolver em Gaia. O mercado está a explodir, é uma oportunidade única de nos posicionarmos. E, portanto, esse é o momento. Estamos a viver um momento muito especial para nós. A bicicleta, nos últimos tempos, depois da Covid, da pandemia de Covid-19 ter surgido, passou de um produto que estaria em número 100 das primeiras intenções dos consumidores para um dos 10 mais pretendidos. Portanto, e a bicicleta elétrica, eu não sei quantos de vocês já experimentaram, mas é absolutamente surpreendente. Portanto, uma boa bicicleta elétrica é uma coisa fantástica. Democratiza a bicicleta elétrica porque transforma o esforço excessivo, que não dá prazer, em qualquer coisa que se doseia e, portanto, permite tirar prazer, permite gente com mais capacidade de andar com gente que tem menos capacidade de acompanhar, porque quem tem menos mete mais ajuda, quem tem mais tira ajuda. Portanto, tudo isto permite atingir distâncias muitíssimo maiores, com muito pouco cansaço, e isto tudo de uma forma muito amiga, muito natural. Uma boa bicicleta elétrica, uma boa tecnologia, nós não sentimos a ajuda, mas de uma forma natural. Nós estamos a pedalar e estamos a conseguir regular a força que estamos a colocar no pedal. Não é uma máquina que tem um motor que anda por si, não é isso. O que permite é dosear a quantidade de força que cada pessoa põe no pedal. Portanto, é um produto surpreendente. Nós fazemos roadshows com pessoas que nunca experimentaram e a surpresa é imensa. Posso-vos dizer que a taxa de sucesso na venda de bicicletas a quem experimenta é altíssima, altíssima. As pessoas podem não comprar a nossa bicicleta, mas vão comprar uma bicicleta elétrica. É uma grande percentagem de quem experimenta vai acabar por comprar uma bicicleta elétrica. Portanto, quais são as nossas forças? Temos processos de fabrico que já dominamos, portanto, nada de novo, é uma bicicleta. E pronto, estamos a entrar numa área de concepção de produto que é uma área onde não éramos muito fortes e mas estamos a entrar de uma forma um pouco especial. Nós não dependemos disto para a nossa sobrevivência, portanto, podemos demorar tempo, podemos fazer testes, podemos decidir o que fazer com toda a calma, podemos investir em prototipagem, podemos investir em boas formas de produzir, diferenciadas, enfim, sem a pressão de termos que ter um resultado imediato. E isto é uma vantagem imensa para conseguirmos pôr no mercado um produto com uma qualidade
de alto nível e competitivo, que também é aquilo que queremos. Portanto, é isso que estamos a fazer neste momento. E acho que temos condições para o fazer de uma forma muito, muito especial. Alguns números: gestão, economia, engenharia, temos que ter matemática sempre. Nós hoje em dia em Portugal trabalhamos em 40 mil metros quadrados de área coberta. Acredito que dentro de alguns anos aquilo quase que vai duplicar, porque de facto estamos numa fase em que aquilo já não chega a nada, estamos apertadíssimos, temos que crescer. Na Polónia vamos arrancar com 25 mil, portanto não é pouco, já é uma dimensão muito apreciável. O nosso volume de negócios este ano vai andar aí nos 55 milhões, com uma EBITDA na ordem dos 12, 13 milhões, é aquilo que estimo. Vamos produzir à volta de 1.200.000 bicicletas, um investimento. Tipicamente, nós em Portugal, em desenvolvimento industrial, investimos 5 milhões de euros por ano. Na Polónia, nesta primeira fase, não vamos arrancar com os processos todos, vamos arrancar com um investimento de 20 milhões, numa fase muito rápida, que vai depender do mercado, mas eu acredito que vai ser muito rápida. Vamos ver como é que vai correr o recrutamento, que é um dos problemas na Polónia. Vamos ter que investir mais 10 milhões para aumentar a capacidade e depois vamos fazer o caminho que fizemos cá. Começar a investir em fábrica de quadros, fábrica de jantes, fábrica de forquetas e, portanto, aí os números vão subir bastante. Mas vai ter que ser autossustentável a atividade, vai ter que gerar primeiro a sua riqueza e investir depois nesses processos todos. Portanto, eu diria que Portugal vai sempre à frente, abrindo as portas ao conhecimento, e a seguir a Polónia naturalmente vai seguir o mesmo caminho. Portanto, a 10 anos prevemos um crescimento muito grande, até porque a nossa marca vai trazer, de certeza, um valor acrescentado interessante, e as bicicletas elétricas que vamos trabalhar com vários clientes, em alguns casos são bicicletas de concessão nossa, com marca deles. Portanto, isso também nos vai permitir aqui um valor acrescentado muito interessante e, portanto, acho que a nossa empresa vai crescer significativamente. Aponto para aqueles números. Acho que sim, que vamos lá chegar com quase toda a probabilidade. A maior probabilidade é, de facto, até ultrapassarmos. E acreditamos que vamos ter uma EBITDA na ordem dos 40 milhões. Também me parece um resultado mais do que esperável. E isto vai nos dar uma força diferente. E aquilo que estimo em quantidades são 1.700.000 bicicletas em Portugal, na Polónia 1.200.000. O mercado europeu hoje em dia vale à volta de 20 milhões de bicicletas. Portanto, vocês estão a perceber a dimensão do que aqui está. Claro que o mercado daqui a 10 anos não vão ser 20 milhões de bicicletas, vão ser muitas mais, porque a mobilidade urbana vai se encarregar de aumentar, vai fazer explodir o mercado da bicicleta elétrica. Isso é esperado e, portanto, o mercado vai evoluir para os 30 milhões pelo menos, ano. Mas mesmo assim, nós vamos estar ali com 3 milhões em 30 milhões, portanto, vamos representar 10% da produção, da venda na Europa. Que não é a produção, porque nem todas as bicicletas são produzidas na Europa. Portanto, a nossa dimensão industrial vai sempre manter-se muito grande. Isto é uma imagenzinha daquilo que estamos a fazer na Polónia, que eu tenho muito orgulho nisto. Isto tem 6 anos de caminho. Foi preciso começar a dialogar com autoridades, foi preciso projetos cá, depois ir para lá com os projetos feitos cá e fazer com eles a adaptação, digamos, às técnicas de construção, aos regulamentos de lá, e isso é um processo muito complicado. Tive muitas dificuldades com língua em entender-me e tenho muitas dificuldades com algum tipo de surpresas que pensamos que estamos todos a falar na mesma coisa e passado uns tempos está cada um a pensar na sua coisa e não tem nada a ver o que um pensa com o outro. Portanto, isto temos vindo a aprender. Mas a verdade é que estamos ali a fazer uma fábrica que eu considero que vai ser... Enquanto cá fomos crescendo, aos poucos, e portanto temos alguns constrangimentos na forma
digamos, das instalações da empresa, ali partimos de uma folha em branco. E, portanto, eu acredito que esta fábrica vai ser, de facto, vai ser uma fábrica de topo a nível mundial, naquilo que estamos a fazer, tenho a certeza. E as tecnologias que estamos lá a ensaiar vão ser, ou que vamos lá a ensaiar, vão de facto ser o melhor que eu conheço e que existe por esse mundo fora no nosso setor. Portanto, está assim, há uma semana, aquela sombra ali sou eu a tirar a fotografia, não está muito boa, mas pronto, dá uma ideia. Provavelmente hoje já está mais avançado. Aqui à direita, esta terra toda foi um parque de estacionamento que a autoridade local se comprometeu a fazer e que já devia estar pronto há não sei quanto tempo, e agora eu estou na guerra a dizer eu não recruto pessoas se tu não fizeres o parque de estacionamento. E eles dizem, mas a lei polaca não me deixa começar a preparar a obra sem eu ter o dinheiro na conta, portanto não posso avançar, só para o ano é que vou ver se tenho dinheiro na conta para começar a tratar do parque de estacionamento, e eu estou a ver o parque de estacionamento a ficar muito distante de mim, e não pode ser. Pronto, portanto estas são as guerras do momento, é um país muito burocrático, assina-se tudo, muito, por outro lado, discute-se muito o pormenor, também ajuda, e pronto, e tudo demora algum tempo. Por exemplo, uma ligação de eletricidade demora anos, uma ligação de gás demora anos, e tudo é de facto muito formal, muito rígido, também não é fácil. Por vezes nós achamos que a dificuldade está toda deste lado, mas do lado de lá nós também encontramos muita surpresa e, portanto, também temos que lutar com muita energia. Vamos avançar para as perguntas, depois no fim, se houver tempo, vemos esta apresentação. Como fizeram as perguntas, devem primeiro um comentário geral, portanto as perguntas que fomos recebendo, definitivamente eu tenho que ir lá para fora, provavelmente, mas as perguntas que foram enviadas fazem sentido, portanto eram perguntas certas. Devem ter reparado que na apresentação que foi sendo feita, muitas delas já foram parcialmente respondidas ou na totalidade respondidas. De qualquer modo, vamos manter aqui algumas das que estão selecionadas nós iremos fazer, mas vamos pedir a alguns de vocês, porque permite eventualmente aprofundar um ou outro ponto. E eu ia começar por pedir à Raquel Ferreira para vir ali fazer a sua pergunta. Que é aquela primeira, aprofundar um bocadinho, é só para clarificar alguns aspectos. Está bem? Bom dia. Sim. Bom dia. Eu gostaria de perguntar se considera que foi difícil, em 1985, ser empreendedor, ter a sua própria empresa. Se havia algum apoio, algum incentivo? Bom, primeiro, eu criei a empresa, eu não criei a empresa, eu entrei na empresa logo a seguir ela ter nascido. Eu tinha na minha cabeça que tinha que ter alguma coisa minha. Provavelmente mais na área da engenharia, se calhar mais ligada a projetos, mas acabou por ser uma coincidência ir parar à indústria. E ainda bem, porque de facto o mundo da indústria é um mundo muito especial, onde tudo acontece, junta tudo. Foi difícil sobretudo porque eu tinha uma carreira académica se quisesse, eu tinha uma carreira numa grande empresa se quisesse, e acabei por atirar isso tudo para trás das costas, porque tinha o meu sonho de ter uma coisa minha. Claro, vocês podem imaginar que durante muitos anos eu não tinha dimensão e, portanto, eu tinha os meus colegas que seguiram as suas carreiras, ganhavam todos muito melhor que eu. Durante muitos anos, não conseguia tirar o meu salário inteiro. Portanto, abdiquei de muito conforto durante essa fase da minha vida.
Mas fui sempre progredindo, portanto eu acreditava sempre que o ano a seguir ia ser melhor que o atual. E felizmente foi sendo sempre assim. Portanto nunca perdi a vontade e tive sempre uma visão de longo prazo, como continuo a ter. Tenho 63 anos e não sei como é que vou resolver esta história da reforma. Mas pronto, olhando sempre para a frente, as coisas tornam-se mais simples. E acreditamos sempre que vamos chegar a uma situação melhor. E a verdade é que cheguei. Cheguei, hoje tenho um imenso prazer no que faço e, portanto, foi uma aposta que eu considero que foi ganha. Ajudas. Eu tive uma ajuda muito importante. Houve ali, naqueles 1990, havia um programa havia uma associação que ainda existe, que é a Associação dos Jovens Empresários, e que tinha um fundo de apoio à iniciativa dos jovens empresários, FAIS, e tinham condições de apoio muito interessantes, muito vantajosas, com uma componente de fundo perdido, com uma componente de capital emprestado sem juros, com períodos de amortização relativamente longos e capitais próprios curtos no investimento. Eu preparei uma candidatura que fiz, porque também não tínhamos dimensão nem recursos para estar a recorrer a empresas de consultoria. Fiz, se calhar as coisas na altura também eram mais simples, não eram tão complicadas como hoje, com tantos parâmetros de avaliação, com tanta complexidade nestas candidaturas hoje que existem. E eu preparei esse projeto e esse apoio era dado à pessoa, ao jovem empresário, ao conjunto de jovens empresários, mais do que à empresa. E passávamos por um certo crivo. Havia entrevistas, normalmente a banca estava associada e, portanto, tinha gente da área da gestão na banca que nos entrevistava, que discutia connosco os projetos, e eu tive a sorte naquele passo que dei, de ter conseguido um apoio desse género. Na altura também, que é uma coisa que vejo pouco, é a formação para empresários, e na altura eles também me atribuíram uma bolsa para eu fazer uma formação como empresário, muito focada na gestão do cliente, nas questões de feedback. Portanto, isto há muitos anos, e quando não se falava, hoje toda a gente sabe o que é feedback, toda a gente usa feedback para trás e para a frente. Na altura, ninguém falava em feedback. O quê? Ir perguntar ao cliente qual é a opinião dele sobre aquilo que estou a fazer. Isto era assim uma coisa estranha. E ter uma perspectiva desta maneira, até para desenharmos a estratégia de uma empresa, era qualquer coisa assim de muito estranho. E então essa formação foi uma formação que me marcou para a vida e que foi um grandíssimo apoio que eu tive, porque fomos a 4 regiões do mundo, a ouvir gente muito interessante e que correspondiam a 4 modelos de gestão que era interessante ver. E foi uma semana em cada uma destas regiões. Uma delas foi na Europa, tinha que ser. Outra delas foi no Japão e Coreia do Sul e Estados Unidos. Portanto, os tigres asiáticos, o Japão, Silicon Valley. Portanto, foi em Silicon Valley que ficámos. Visitámos uma série de empresas fantásticas e Europa, França, sobretudo. E, portanto, esse foi uma ajuda, um incentivo fantástico que eu tive e que me marcou e que me acompanha pela vida toda, porque eu ouvi ali coisas que... Olha, eu ouvi uma coisa, por exemplo, que eu digo muitas vezes aos meus colaboradores. Tive um professor holandês que se virou para mim e disse assim: olhem, para nós, olhem, vocês façam sempre tudo com os pés no chão, mas se vocês puderem pôr as mãos, ponham também. Pronto, e aquilo de facto ficou-me e tem-me acompanhado a vida inteira. Portanto, há assim coisas que de facto sim, tive apoios, foram importantes para mim e ainda bem. Mas claro que custou, claro que custou. Abdicamos muito, é um sonho, e os sonhos por vezes têm custos e temos que estar preparados para investir neles. Foi o que fiz. Bom dia. Eu queria lhe perguntar se acredita ser benéfico num futuro próximo envolver a família na gestão da empresa ou considera que a profissionalização das gestões de uma forma externa à família
possa ser mais benéfica num futuro próximo. Ora bem, Tudo perante estes desafios. primeiro, eu não tenho nenhum preconceito em relação a este tema. Ou seja, eu, como vos disse, em todas as reestruturações societárias que fomos fazendo, fomos sempre tendo cabeça para perceber que tínhamos era que seguir um caminho que fosse melhor para a empresa. E eu acho que isso tem que ser sempre. Portanto, eu olho para a empresa como o meu sentido de responsabilidade em relação à empresa, até porque gosto muito dela, porque já dei muito ao litro, e é fazer tudo para que ela, de facto, tenha o melhor caminho possível. Se isso for possível com a gestão feita por elementos da família, tanto melhor. Se eles forem os mais preparados, tanto melhor. Se não forem, se tiver que ser por uma gestão de profissional, tanto melhor também. Portanto, não tenho nenhum preconceito, não tenho nenhuma decisão tomada em relação a isso. Claro que tenho um gosto muito grande se vir que os meus filhos se interessam pela empresa e se dedicam a ela. Isso, com certeza que sim. Muito bem, eu vou, para acelerar, e porque já percebemos que não se ouve tão bem quanto eu falo mais alto, vou eu agora colocar, juntando duas perguntas que estão aqui e que têm a ver sobretudo com a questão da gestão das pessoas. Uma delas, o grupo dizia que tinha analisado uma notícia do Público, onde a RTE era anunciada como tendo uma cantina com 3 pratos, a um preço muito simpático e com fisioterapeutas contratados, etc. E uma outra que fala não, o telemóvel já está ali. Agora daqui a um bocado eu de facto vou lá para fora, não sei. Se calhar é aquele. Agora deve ser. Bom, e a outra que tem um bocadinho a ver com o mesmo, que é o dizer que como é que vocês se têm uma preocupação de conciliar o horário de trabalho com as obrigações, digamos, familiares. Ora bem, primeira questão. Sim, nós temos preocupações com as nossas pessoas, com certeza. Com certeza que sim. Nós temos uma indústria que tem muita tecnologia, tem muita automação. Por exemplo, temos um armazém automático fantástico, que trabalha 24 horas por dia, por exemplo. Temos a nossa pintura produz a pintura de 850 quadros por hora e aquilo é tudo automático, cheio de robôs, cheio de não sei o quê. Mas lá no meio estão 50 pessoas a fazer, sem retirarem nada de uma linha que anda e faz os processos todos. Tem pessoas que estão ali a fazer uma série de operações de grande precisão e portanto, ou seja, nós em paralelo com a tecnologia toda e mais alguma, com a automação toda e mais alguma, temos depois o lado da destreza imensa das pessoas que fazem ali, por exemplo, a aplicação daqueles autocolantes todos e que têm 4 segundos para fazerem a aplicação de cada um deles. E no sítio certinho. Não podem lá andar a medir, a ver e a colocar. Portanto, se vocês forem ver a nossa pintura, percebem que, como há gente que diz, aquilo são atletas de alta competição. Pronto, e nós olhamos para a nossa gente desta maneira. Portanto, nós temos uma data de atletas de alta competição. Portanto, se não olharmos para as pessoas, não somos nada alta competição. Nem sequer competição somos. Portanto, claro que sim, a questão da ergonomia é muito importante para nós. Não é fácil, já fizemos muitas experiências até falhadas. Por exemplo, já arrancámos com ginástica laboral, de aquecimentos, com tudo isso e acabámos por... Elas foram experiências que acabaram por morrer porque se foram desacreditando, mas há coisas que fazemos e que essas sim têm perdurado no tempo e têm muito bons resultados. Por exemplo, a educação de postura nos postos de trabalho é uma coisa que nós repetimos todos os anos. Até inclusivamente a fisioterapia também a fazemos.
Portanto, quando temos aumentos de equipa significativos, temos ações de preparar essas pessoas todas nessas áreas, portanto, com técnicos que vêm, que estão ao pé nos postos de trabalho a acompanhar as pessoas. Portanto, já fazemos isso há muito tempo. Começámos com um professor aqui da Universidade de Motricidade e fomos seguindo e fomos sempre dando continuidade e desenvolvendo essas áreas. A cantina, curiosamente, a cantina nasceu de uma percepção que começámos a ter, que havia gente, e isto foi mais ou menos ali na crise de 2008, 2009. 2011, porque a crise 2008, 2009, começámos a perceber que havia pessoas que comiam mal. E como é que nós podíamos ter? Não porque elas tivessem elas próprias uma situação de crise porque tinham o seu emprego e tinham a sua situação, mas às vezes os maridos ou os pais, portanto as situações, o contexto familiar às vezes era muito complicado. E nós começámos a perceber, e lá está, o tal serviço de saúde interno da empresa não identifica esta pessoa tem isto ou aquela, mas pode dar uma perspectiva global e isso já é legal fazer. Ou seja, nós sabemos que há pessoas que têm determinado tipo de problemas, sem saber quem são, isso ajuda-nos muito. E, portanto, esse acompanhamento próximo que esta equipa de saúde na nossa empresa tem, com toda a gente, e nós, a nossa responsável dessa área, dá aulas aqui nesta casa e temos muita relação com esta casa até em estágios, etc. Portanto, esse trabalho é muito importante e dá-nos inputs importantes. Portanto, a cantina surgiu de uma percepção que tivemos de que havia gente que passava fome. E, portanto, nós não podemos ter atletas de alta competição a passar fome. Portanto, temos que ter refeição dentro de portas. Mas se as pessoas têm dificuldade fora para comprarem alimentos, então cá não podem pagar. Então temos que dar a refeição. Portanto, isto surgiu assim. E a verdade é que isto foi evoluindo. Se vocês hoje forem à nossa cantina, de facto, já não tem 3 pratos, já tem 5 ou 6, e é uma cantina fabulosa, não é? Porque, de facto, é um momento especial, porque ela acusticamente é muito tratada, portanto, está-se muito bem. Nós, daqui a 2 ou 3 dias, vamos ter um dia inteiro em que vamos ter o chefe Hélio a fazer um show cooking. Portanto, depois aproveitamos isto também para já agora brincarmos um bocadinho e puxarmos um bocadinho por este tipo de... trazer algumas coisas às pessoas que se calhar de outras maneiras não teriam acesso a um show cooking do chefe Hélio, pronto. Portanto, também procuramos isso. E depois há também aqui o lado fiscal. Hoje em dia nós somos massacrados com impostos. Portanto, isto é valor que estamos a levar às pessoas de uma forma fiscal muito interessante. Porque conseguimos amortizar isto como um custo, continuamos a pagar o subsídio de alimentação, o máximo permitido, sem descontos, sem nada. Portanto, as pessoas não viram o seu subsídio de alimentação tocado e as autoridades das finanças não me podem chatear porque eu assumo que tenho um prejuízo porque vendo uma refeição a 10 ou 20 cêntimos e ela custa 5 ou 6 euros. Eu posso assumir que tenho um negócio ruinoso ali, na minha cantina. Não, eu assumo isso. E como também já tive as inspeções e ninguém me veio perguntar por nada, portanto, não podemos oferecer, mas podemos ser maus gestores daquele negócio. Pronto. E, portanto, isto dá-vos um exemplo das preocupações que vamos tendo com as pessoas e em várias áreas, não só nestas, mas em várias. A segunda pergunta era... A conciliação disto com a vida familiar, os horários de trabalho... Ora bem, isto é indústria. São linhas de montagem. Mas é fundamental, os 40 mil metros quadrados para funcionarem, é fundamental que eu não tenha imenso material entre os diferentes processos. Ou seja, se eu faço umas rodas para meter numa bicicleta, eu não posso fazer as rodas numa semana, acumular e depois aplicar na bicicleta na semana a seguir. Eu tenho que fazer tudo em linha, porque senão a dimensão é absolutamente astronómica. Portanto, se nós fazíamos 6 mil bicicletas por dia, nós fazíamos 12 mil rodas para elas. Portanto, isto não é possível acumular. Portanto, a questão do tempo e a sincronização entre processos numa atividade como a nossa é brutal. Portanto,
Agora digam-me como é que é possível gerir flexibilidade nos horários. Completamente impossível. Completamente impossível. Uma linha de pintura é uma linha que entre o início e o fim são 2h30. A primeira pessoa começa a pendurar uma coisa na linha, até à última pessoa que tira o produto da linha e mete numa embalagem, decorre ao longo do processo todo, em contínuo, 2h30. Portanto, o primeiro entra a 1h, o último entra 2h30 depois. O primeiro vai almoçar e o processo não para, continua sempre. O primeiro vai almoçar e o último vai almoçar 2h30 depois. Isto dá-vos uma ideia da rigidez de tempos para que este sincronismo funcione. Portanto, não há gestão possível desse tipo de flexibilidade em horários. Não há. Última pergunta. Havia aqui várias, mas a última tem alguma... junta-se com uma outra que é um bocadinho olhar para o futuro. Marcar a diferença no mercado, mas há aqui uma muito particular que diz: nos dias de hoje, a Bolt e outras soluções de mobilidade partilhada estão em alto crescimento. Considera isto uma oportunidade ou um desafio para a RTE? Isto foi o grupo do Pedro Ribeiro. Não, eu considero isso uma oportunidade, que é uma bicicleta. E nós também temos o nosso modelo de bicicleta de sharing. Estamos a trabalhar nele. Portanto, temos um protótipo que está em fase de desenvolvimento. Já concorremos a algumas concursos para a mobilidade urbana, para autarquias. Temos uma parceria com a Siemens, Portugal, para isso. E há de cair a primeira e espero que muitas outras. Portanto, nós olhamos para isto, ou seja, nós olhamos para a nossa marca como uma parte do tema. Mas o nosso negócio não é a nossa marca. Nossa marca tem que fazer o seu caminho, não sei, nem vos sei dizer, nem sequer consigo pôr números naquilo que vamos conseguir atingir. Mas há um número que vos dou para o ano, aquilo que está pensado vender da nossa marca é pouco mais que um dia de produção atualmente na nossa fábrica. Portanto, estas são as dimensões. Se nós conseguíssemos ter 1.200.000 bicicletas da nossa marca no mercado, se calhar éramos a maior empresa portuguesa. Portanto, isto é impensável. Não estamos aí. Portanto, claro que sim, é uma oportunidade. Tudo o que é bicicleta é uma oportunidade. É assim que nos vemos. Já agora, nós trabalhamos com uma cadeia de distribuição, somos o maior fornecedor deles nesta área, e é uma cadeia de distribuição de produtos desportivos, que vocês sabem, que é a Decathlon, e que, para perceberem o gigantismo destas coisas, estamos a falar em 100.000 pessoas e 13 bilhões de euros por ano de faturação, não é? Ou 14, é o que eles vão fazer este ano. Isto também vos dá uma ideia da dimensão de mercados de que estamos a falar. Não é? São números muito altos. Não há nenhuma empresa em Portugal que fature isto. Muito bem. Vocês perceberam que, para além de tudo mais, o engenheiro Jorge Salgado é uma pessoa que gosta de conversar. Eu tenho beneficiado em várias circunstâncias desse apetite, dessa disponibilidade, às vezes em caminhadas mais ou menos pesadas, e repararam também que é uma pessoa, portanto, permanentemente inquieta, não é? E a pensar para a frente e ver o que é que se pode fazer e melhorar, e, portanto, tem aquelas características que nós diríamos típicas de um empreendedor, portanto, não um empresário no sentido clássico, mas um empreendedor. Isso nota-se até às vezes nas caminhadas, porque nós lá em Felgar, que é onde tem o seu turismo e de que eu e mais uma série de amigos beneficiamos pagando, portanto, somos clientes. Mas às vezes nas caminhadas nós vamos daqui para acolá e, portanto, o caminho é óbvio, não é? É este.
E a certa altura, quando nos parece óbvio, o Jorge diz, vamos por ali. Portanto, aquilo que demoraria um quarto de hora demora 2 horas, chegamos lá mais esfarrapados, normalmente no fim temos lá uma boa refeição à espera, mas é bastante empreendedor mesmo no que diz respeito à sua função de guia nessas caminhadas. E, portanto, tem esta característica pessoal. Este já me está aqui a dizer que já falei demais. Mas acho que foi uma belíssima lição de vida, não é? Portanto, aqui é aquilo que nós pretendemos nestas sessões, que se fale com transparência de todos os desafios, da forma como olharam para eles, como é que pensam permanentemente, e por isso acho que o nosso convidado hoje merece um agradecimento particular, não é? Obrigado. Obrigado, espero que tenha sido útil, que vos tenha aguçado minimamente o apetite e olha, se seguirem uma vida deste estilo, pois façam-no com emoção, com gosto, com sentido de excelência, porque vão ter prazer nisso, de certeza. E eu tenho muito prazer naquilo que faço. Sou um privilegiado nesse aspecto. Obrigado.